Quero chamar aqui o Jardim para ministrar a palavra aos nossos corações. Vamos aplaudir a Jesus. Graça e paz, queridos. Prazer imenso estar mais uma vez aqui. Por gentileza, levanta sua mão direita ao céu. Repete comigo, fala: obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua vida. Obrigado, porque o Senhor acredita em mim. O Senhor me escolheu e eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito na minha vida, na minha casa, na minha família e na minha comunidade. E eu abro hoje o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos, e eu entrego tudo ao Senhor. Eu te entrego hoje o meu melhor e eu recebo o teu melhor. Fala: eu estou pronto, Jesus. Eu estou pronto para receber mais. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero receber hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, queridos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e versículo 3. Querido, nós somos o povo, nós temos o motivo, nós temos a razão para nós sermos o povo mais feliz da terra. Quem concorda comigo? Amém. Por quê? Querido, um dia nós estávamos nas trevas, um dia nós estávamos longes e afastados de Deus. Nós estávamos vivendo em um mundo sem Deus, sem amor, nós estávamos vivendo um mundo sem esperança. Só que Deus, Ele nos viu e Ele nos amou. Você é amado. Vou repetir. Você é muito amado. Amém. Nós estávamos longe de Deus e a Bíblia diz que Ele nos amou tanto. E o seu amor, Ele é tão forte. O seu amor, Ele é tão imenso, que nós estamos longe de Deus por causa dos nossos pecados, por causa do nosso passado. A Bíblia diz que Deus, ele não suportou viver longe de nós. E então Ele elaborou um plano, o plano do amor. Ele enviou Jesus para essa terra. Para quê? Para Jesus nos trazer de volta para perto de Deus. Jesus, ele nasceu por um milagre. A sua concepção foi um milagre. A sua vida nessa terra foi um milagre. E no final, Ele se entregou por mim e por você. A Bíblia diz que Ele foi para uma cruz. Ele foi crucificado. Ele foi morto. Ele foi enterrado. Os homens, eles não tiraram a vida de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele se entregou. Ele deu. Ele falou: a minha vida eu dou. Por mim, sabe quem? Por você, para nos resgatar, para nos restaurar, para nos curar, para nos limpar. Jesus Cristo, ele foi morto, ele foi enterrado. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou com um novo estilo de vida. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele ressuscitou, pastor, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Nós estávamos antes longe de Deus, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos vivendo nas trevas, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nós recebemos o quê? Uma nova vida. Nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos um novo intelecto. A Bíblia diz que as coisas velhas, elas ficaram para trás. E agora, a partir do momento que Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele fez nova todas as coisas. Por causa da morte de Jesus, por causa daquilo que ele fez, não é por causa você é bonzinho, porque você é bonito, não, por causa da morte dele, por causa daquilo que ele fez, por causa do sacrifício dele, por
por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele, agora nós saímos das trevas e nós fomos para a maravilhosa luz que é Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez, os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões foram limpas, as nossas enfermidades elas foram curadas. Jesus ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, a nossa vergonha, a nossa velha natureza. Jesus ele levou aquilo que estava dentro de nós, que nos separava de Deus. Jesus ele tirou de nós e ele colocou em nós a sua vida, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Nós recebemos uma nova vida. Por isso, querido, que Pedro ele fala assim: mas vós sois nação eleita, sacerdócio real. A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue racionalizar? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, por causa de Jesus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. E nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus para quê? Para anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos tirou, aquele que nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Quando Jesus Cristo ele veio nessa terra, ele iniciou a missão, ele iniciou o plano de Deus. Deus ele veio através de Jesus. Deus ele habitou em Jesus, só que Deus ele não podia habitar em nós. Por quê? Por causa do nosso pecado, por causa da separação que nós tínhamos de Deus. Então quando Jesus Cristo ele veio, ele iniciou a obra do Pai. E ali na cruz ele falou: Pai, está feito. Pai, está consumado. Eu paguei um preço pelo teu povo, eu perdoei os pecados dele, eu tirei deles as enfermidades, eu tirei deles a vergonha, eu tirei deles o fracasso, eu tirei deles a velha natureza. E agora o que acontece? Agora Jesus, eu imagino que ele subindo ao céu, né, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele se assenta à direita do Pai e fala: Espírito Santo, você habitou só em mim. Você não podia habitar neles por causa do pecado. Só que agora você pode habitar em cada um deles. Todos nós hoje, nós recebemos a vida de Deus. Em João fala: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aquele que crê no seu nome. João fala: e todos nós recebemos da sua plenitude, nós recebemos a sua graça sobre graça. Sabe o que é plenitude, querido? É você ser cheio, você ser pleno. O Espírito Santo, ele pode morar, ele pode habitar em você. Ele pode viver através de você, ele pode se expressar através de você. Ele pode curar o enfermo através das suas mãos. Ele pode anunciar as boas novas através dos seus lábios. Ele pode amar o perdido, o pecador, através do seu coração. Cristo vive em nós. Paulo fala: Cristo vive em mim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Mas vós sois de Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Jesus Cristo ele veio nessa terra. Ele nos mostrou Deus, ele nos mostrou o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Ele começou a missão. E ele subiu ao céu, ele se assentou à direita do Pai. Ele falou: Pai, está feito. A minha parte está terminada. E agora? Ele se assentou. Agora eu e você precisamos nos levantar. Ele terminou a parte dele. Quando ele terminou, nós começamos. E o que nós precisamos? Né? Cumprir a missão de Deus nessa terra. Qual a missão de Deus? Curar as pessoas, amar as pessoas, salvar as pessoas, tocar as pessoas, libertar as pessoas.
Ah, mas eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu não tenho capacidade. Sim, de você mesmo você não pode. Só que Cristo que veio em você, Ele pode fazer isso através de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo, Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, Ele ama, Ele toca, Ele restaura. Ele faz tudo isso através de você. Tem pessoas que falam assim, Deus, Senhor, levanta, prega as pessoas, prega para as pessoas que estão perdidas. Senhor, cura as pessoas que estão doentes. Senhor, alcança o perdido. Senhor, realiza a tua obra. Ele fala, eu vou realizar sim, através de você. Quando você colocar as mãos no enfermo, eu vou colocar as minhas mãos e vou curar os enfermos. Quando você abrir os seus lábios, eu vou testificar, eu vou testemunhar, eu vou falar para os outros do meu amor através dos seus lábios. Eu vou amar sim, mas eu vou amar através do seu coração. Nós temos uma missão, nós temos um propósito nessa terra. Cumprir o plano de Deus. E para nós termos esse plano, esse propósito, nós precisamos de fé. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hoje nós vamos falar sobre o perfil da fé. Fé, antes de nós lermos, é simplesmente eu acreditar que Deus ele pode fazer todas as coisas. Deus ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele sempre vai fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então a fé, ela é realmente o que faz a diferença nas nossas vidas como os cristãos. Eu acredito que a fé é a característica mais importante, uma das mais importantes que nós temos como cristãos. Por quê? Porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, é aquilo que funciona através das nossas vidas. Então, eu não consigo separar a fé e o evangelho. Elas são inseparáveis. Então, para mim viver o plano, o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para mim, eu preciso de fé. Eu preciso crer naquilo que Deus diz. Então, eu quero falar sobre 3 características da fé. Fala assim comigo, 3 características da fé. A primeira característica, aqui no livro de Hebreus 11:3, diz assim, talvez acho que minha tradução vai estar um pouco diferente da sua, né? Pela fé nós entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram formados, criados pela palavra de Deus. Então a primeira característica da fé, Deus ele é a fonte da fé. E Jesus ele disse assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, e dizer para esse monte, erga-te e lança-te no mar, assim será. Então, Deus ele é a fonte da fé. Deus ele é o autor da fé. Essa é a primeira característica. E a segunda característica da fé, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na nossa fé. Ou seja, se não existe fé, não tem relacionamento. Olha o que diz aqui no versículo 11, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele recompensa, Ele galardoa aqueles que o buscam. Querido, quando nós não temos fé, o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Acontece conosco. A partir do momento que Adão e Eva eles não confiaram em Deus, o que aconteceu com o relacionamento deles com Deus? Foi cortado. A mesma coisa acontece conosco hoje. Nós precisamos não somente ter fé, nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos andar pela fé. A fé é a nossa característica mais importante nas nossas vidas como cristãos. Muitas vezes nós confiamos em Deus. Por exemplo, eu creio, eu aceitei Jesus,
Eu tenho a salvação, amém? Eu tenho a eternidade. Isso é fé. Só que nós precisamos confiar em Deus, não somente a respeito das coisas futuras. Não somente sim, nós devemos, a respeito da eternidade. Sim, nós devemos. Mas nós devemos confiar em Deus sobre cada área das nossas vidas. Eu creio em Deus sobre a eternidade. Amém. Mas que tal você crer em Deus acerca do seu futuro aqui na terra? Que tal você crer em Deus acerca do seu chamado, do seu ministério? Que tal você crer em Deus que pelas machucaduras, pelas enfermidades deles você é curado, você é sarado? Que tal você confiar em Deus que quando você enfrenta dificuldades, gigantes, obstáculos, em todas essas coisas você vai sair mais do que vencedor? Que tal você confiar, acreditar em Deus que quando você enfrentar gigantes maiores que você, muito maior do que o gigante é aquele que mora, aquele que habita dentro de você? Que tal você confiar em Deus que mesmo você passando pelo dia mal, pela tribulação, pela perseguição, pela injúria, mesmo você passando por todas as situações, todas as coisas, em tudo, você vai sair mais do que vencedor. Você vai sair triunfantemente. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. A terceira característica da fé. Jesus, ele é o nosso exemplo de fé. E que lindo exemplo. Se nós olharmos a vida de Jesus nessa terra, ele vivendo o plano do Pai, ele vivendo o propósito de Deus, ele cumprindo a missão. Se você acompanhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que a vida de Jesus nessa terra, ele andou, ele viveu, ele falou, tudo que ele fez foi através da fé. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele conhecia o Pai. Jesus, ele sabia a sua posição, ele conhecia o seu poder, o poder que ele tinha. Ele sabia da sua identidade. A pergunta é: você sabe quem você é? Você conhece o seu poder? Você conhece aquilo que Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição, ele colocou dentro de você? Você conhece a sua autoridade? Você conhece o Pai? Será se você entende que o plano de Deus, assim como o mesmo que foi para Adão e Eva no Jardim do Éden, foi andar com a gente, conosco, andar com você, sonhar com você, planejar com você, falar com você, viver com você? O mesmo sonho que Deus tinha para Adão e Eva é o mesmo que Ele tem para mim, é o mesmo que Ele tem para você. Deus, Ele não deseja simplesmente visitar você. A vida de Jesus nessa terra, Deus não vinha de vez em quando e visitava Jesus. O Espírito Santo vinha, não. O Espírito Santo, ele morava dentro de Jesus. Jesus, ele estava sempre em conexão com o Pai. Jesus, ele falava, Jesus, ele sonhava, Jesus, ele planejava, Jesus, ele andava em conexão com o Pai. E o sonho de Deus para você é: Deus, ele deseja andar com você, falar com você, trabalhar com você, e voltar do trabalho com você, avançar com você. Deus deseja fazer tudo com você e através de você. Porque Ele pagou um preço. Para quê? Não para a gente simplesmente tivéssemos uma religião, uma igreja para ir. Não simplesmente que nós tínhamos roupa de crente, traje de crente. Não, Jesus, ele morreu. Ele pagou um preço. Sabe para quê? Para que eu e você, aquilo que ele fez naquela cruz, eu e você tivéssemos conexão direta com o Pai. Andasse com o Pai, falasse com o Pai, sonhasse com o Pai, vivesse a plenitude do Pai em nós e fôssemos cheios da sua presença, cheios da sua glória, cheios da sua plenitude, cheios do seu amor. Por isso que Jesus morreu na cruz. Eu vejo muitas religiões, eu vou falar até evangélicas, elas reduzem Deus a uma tradição, a um dogma, a uma filosofia, a uma teoria, a uma coisa muito pequena. Deus é muito maior. Deus é muito maior. As pessoas
Eu vou te dar um exemplo. O que eu imagino? As pessoas comparam Deus, elas acham que Deus é um exemplo. Deus ele é tão grande como se fosse o planeta Terra. Deus é muito maior, que você não consegue nem imaginar. Imagina o planeta, o sistema solar, imagina milhões, bilhões de galáxias. A nossa mente não consegue compreender a dimensão, a grandiosidade que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E Ele vive, Ele mora dentro de você. Por isso que tudo é possível àquele que crê. Querido, você pode estar passando pela dificuldade, você pode estar passando pela pressão, você pode estar enfrentando os inimigos, você pode estar enfrentando o inferno inteiro. Mas aquele que mora em você, Ele é vencedor, invicto, e Ele nunca perde batalha, e Ele não vai perder a sua batalha. Ele não vai perder a sua guerra. Ele continua vencendo e vencendo e vencendo. Não se preocupa não, querido. Você pode passar por uma situaçãozinha, um probleminha. Isso para Deus é muito pequeno. O que eu vou fazer então durante a guerra? Querido, durante a guerra, durante a dificuldade, reflete, aprende, tira lições. Pega um caderno, anota o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está aprendendo, o que você está absorvendo dessa situação. Aí depois, lá na frente, você vai ensinar, você vai ajudar outras pessoas. Eu passei por isso, eu passei pelo dia mal, eu enfrentei gigante, eu passei pela guerra, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas pela fé eu venci, pela fé eu avancei, pela fé eu conquistei, porque esta é a vitória que vence o mundo, e ela é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? O apóstolo João fala, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Querido, sabe o que garante que você não vai ser um fracassado? Que você não vai ser um falido? Que você não vai ser um derrotado? Sabe o que garante? A sua fé. Que você crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele mora em você, Ele habita em você. Você não pode fracassar, você não pode recuar, você não pode voltar atrás, você não pode perder, porque Deus, Ele nunca perde, e você também não vai perder. Então, rapidamente, querido, a Bíblia diz que a fé, né? O que é fé? Fala assim comigo, fé é confiança em Deus. E como é que eu aumento a minha fé? Como é que eu faço a minha fé crescer? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve o noticiário, quando você ouve o que o vizinho fala, quando você ouve a crise que está acontecendo no mundo, quando você ouve os problemas, você faz crescer a sua dúvida, você faz crescer a sua incredulidade, você alimenta a deformação. Mas quando você ouve aquilo que Deus fala, você alimenta a sua fé. Você olha lá, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Eu sou bendito quando eu entrar, eu sou bendito quando eu sair, tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. O que a Bíblia diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que a Bíblia diz? Eu sou nova criatura, eu sou mais do que vencedor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, mil podem cair ao meu lado, desenho à minha direita, eu não vou ser atingido. O que a Bíblia diz? Deus, Ele não me deu espírito de medo, Ele me deu o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. Eu estou ouvindo Deus falar, e quando Deus Ele está falando, as minhas dúvidas elas estão morrendo, e a minha fé está se fortalecendo. E a Bíblia diz que Deus, Ele deu uma medida de fé para todos nós. Todos têm fé. Inclusive as pessoas que estão lá fora no mundo. Se elas não tivessem fé, como é que elas seriam salvas? Se a fé vem por ouvir. Agora eu preciso o quê? Eu preciso guiar. Eu preciso direcionar a minha fé. Aonde eu vou levar a minha fé? Então, eu quero falar aqui rapidamente com você sobre 5 passos para você ter uma fé forte. Tem uma passagem no livro de Jó, capítulo 3, 25 e 26, que diz assim: aquilo que eu temia, qual é o oposto da fé? O medo. Em Jó 3, 25 fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive descansado, mas sobre mim veio perturbação. Assim como a fé, ela atrai a Deus, o medo atrai o diabo.
A fé, assim como a fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza, é a garantia daquilo que se espera. A fé, ela produz milagre, ela produz transformação. A dúvida, ela produz tragédias. A Bíblia diz que nós devemos usar o escudo da fé. A fé, ela te traz o que? Ela te traz proteção. E a dúvida? A dúvida, ela te deixa sem proteção. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé. No livro de Provérbios 4, 20, dá para colocar aqui? Provérbios capítulo 4, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz. O primeiro passo para você ter uma fé forte, para você ter uma fé, vamos dizer assim, positiva. Não é positivismo não, tá? É uma fé positiva. Por quê? Existe também a fé negativa. Já viram pessoas falando, eu acho que eu vou ficar doente. Eu acho que eu vou ser mandado embora. Eu acho que eu não vou conseguir. Isso é uma fé positiva ou negativa? É uma fé negativa. Então nós precisamos ter uma fé positiva. O que nós precisamos para ter essa fé positiva? O que nós precisamos sim para acreditar, mas acreditar mais forte ainda. Deixa eu só achar aqui o livro de Provérbios aqui. Eita glórias. Tá ali na tela? Vamos ler o capítulo 4, versículo 20. Deixa eu achar aqui. Vamos ler juntos que eu não consegui achar. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo. Acima de todas as coisas, guarda seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Primeiro passo para você ter uma fé forte: alimente a sua fé, ouvindo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra, estude a palavra, aplique a palavra na sua vida. Independente do que você estiver vivendo, independente do que você estiver enfrentando, sempre use a palavra de Deus como uma defesa, como um escudo, como uma espada. Se Jesus, no pior lugar da terra, que é o deserto, ele venceu Satanás usando a palavra, por que nós, nem sendo no deserto, não venceríamos o diabo usando a palavra de Deus? Semeie a palavra. Porque Deus, ele se comunica conosco como? Através da sua palavra. A palavra de Deus, ela precisa dominar a nossa mente, o nosso vocabulário, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A palavra de Deus, ela precisa dominar os nossos sonhos. A palavra de Deus, ela precisa dominar as nossas orações, as nossas conversações, as promessas de Deus, a vontade de Deus. Ela precisa disciplinar a nossa vida, o nosso foco, a nossa atenção. E o segundo passo para ter uma fé forte: deseje. Você precisa desejar ter uma fé mais forte. Em Mateus capítulo 17, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Mateus 17, 20. Diz assim: se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: erga-te e lança-te no mar, e assim será, e nada vos será impossível. A tradução está diferente, porque a sua fé é muito pequena. Pode colocar lá novamente. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria, e nada seria impossível para vocês. Deseje ter uma fé mais forte com o seu Criador, com o seu Deus, com aquele que te criou.
Deus, Ele nos criou. Ele nos projetou. Não para nós vivermos pelas nossas finanças. Não para nós vivermos baseado no sistema do mundo. Não por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que nós vemos ou ouvimos. Mas sim por aquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade. E o terceiro passo para você ter uma fé mais forte. Esse é forte, hein? Sobreviva ao teste. Deixa eu falar uma coisa, a sua fé ela vai ser testada. E essa fé ela não vai ser testada nos momentos bons. Eu vou ir mais adiante. Muitas vezes a sua fé ela vai ser testada nos piores momentos da sua vida. Quem já teve experiências assim? A sua fé é testada nos piores momentos da sua vida. Eu já vivi situações, falei, Deus, nossa, passando por isso agora? Por que eu não passei em outro momento que eu estava bem? Estava ganhando 10 mil reais por mês, estava com carro, nossa, eu passando por isso agora, eu não poderia passar por outro momento? Aí Deus nos fala, você está passando por isso agora, sabe para quê? Para você saber que você não depende de carro, de dinheiro, de situação, você não depende do país, você não depende do sistema, você depende da minha palavra. E eu falo, Jesus ele fala assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras elas jamais se passarão. Eu sou fiel e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se eu tenho promessas para a sua vida, pode passar céu, pode passar terra, pode vir vendaval, pode vir acusação, pode vir frustração, aconteça o que acontecer, ele vai realizar a promessa, o plano dele na sua vida. Eu creio com todo o meu coração. Em Hebreus 11:33 diz assim, está falando sobre os heróis da fé. Estes, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Fala assim comigo, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Até aí, agora eu continuo. Fecharam a boca de leões. Agora saiu. Apagaram a força do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Querido, muitas vezes a nossa fé ela é testada nos piores momentos. Sabe para quê? Não é para mostrar nada para Deus, é para Deus mostrar para mim, para Deus mostrar para você, eu sou contigo. Se você está comigo, você vai conquistar reino, você vai alcançar a promessa, você vai fechar a boca dos leões. Se você está comigo, você vai saltar muralhas. Se você está comigo, você vai derrubar gigantes. Se você está comigo, você vai viver o que é impossível para você, mas é possível para mim. É nos momentos difíceis, querido, que você tira força da fraqueza. É nos momentos difíceis, querido, que a sua fé ela é fortificada, você é fortalecido em Deus. E o quarto, a nossa fé ela fala, em Mateus 8:23 diz assim: olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se do barco tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Nossa, minha mente ela viaja aqui. Imagina uma tempestade. Aí eu ia falar que estava tão grande, as ondas jogavam o barco de um lado, para o outro, e Jesus dormindo. E o que se passava na cabeça de Jesus? A tranquilidade, a paz. Nem a tempestade tirava a paz de Jesus. Nem a tormenta do mar fazia Jesus levantar do travesseirinho dele, estou descansando. Por quê? Quando eu chegar, minha missão está do outro lado. Eu vou pregar, vou expulsar demônio, eu vou trazer o reino de Deus. E os discípulos chegam lá e, Jesus, olha o que está acontecendo. Você não se importa se a gente perece? Imagina, agora, abre aí um parênteses e pensa. Por que Jesus estava tão tranquilo? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o propósito dele. Jesus sabia o destino dele. Ele sabia, eu não vou morrer na tempestade. Eu vim para morrer na cruz, eu vou morrer na cruz.
A confiança, a certeza, a convicção de Jesus. Versículo 25 diz assim. Vamos ler o 26. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Fala assim comigo, a fé. A minha fé, ela tem voz. Fala assim, a minha fé, ela fala. Jesus, ele falou para o vento, ele falou para o mar: para, aquieta. E o mar lhe obedeceu. A fé, ela não é uma voz silenciosa. A fé, ela é uma voz ativa. A fé, ela fala. Tanto que Jesus falou que aquilo que há em abundância no nosso coração, disso fala a nossa boca. Se você estiver cheio de fé, cheio de convicção, cheio de certeza, você vai liberar a palavra da vida. Você vai falar a palavra da fé. Você vai trazer à existência aquilo que não existe. Fiquei pensando, outro dia eu fui ver o significado de Deus. Ele chamou Abrão, né? E colocou o nome dele de Abraão. Eu vi que o nome Abraão significa pai de multidões. Deus trocou, e Sara, mãe. Agora eu imagino Abraão velho, e Sara também, velha, essa mulher. E Sara chamando Abraão. Tipo assim, pai de multidões, e os vizinhos ouvindo lá. Ixi, tão velho, estão ficando gagá. Ela está chamando ele de pai de multidões, sendo que ele nem idade mais para ser pai ele tem. Sara, Abraão, eles estavam exercitando a fé, eles estavam trazendo à existência aquilo que não existe. E a palavra diz que Deus, ele faz isso. O qual Deus, que ele chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. O que isso quer dizer? Deus fala que o enfermo, ele é curado. Deus fala que o pobre, ele é rico. Deus fala que o perdido, ele é salvo. Deus, ele fala que o triste, ele é alegre. Deus, ele fala que o envergonhado, ele é honrado. Deus, ele chama à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Querido, muda o seu vocabulário. Começa a falar aquilo que Deus fala. Eu estou doente. Fala, eu estou curado. Mas eu não estou vendo a cura. Mas eu estou crendo na cura e estou trazendo na existência. Eu sou necessitado. Não, fala, eu sou suprido. Meu Deus, ele supre todas as minhas necessidades. Mas eu não estou vendo a provisão. Mas eu estou crendo na provisão. Eu estou liberando. Eu estou chamando à existência a provisão. Eu estou triste. Fala, eu estou alegre. A alegria do Senhor, ela é a minha força. Traga à existência aquilo que não existe. Eu estou fraco. A Bíblia fala, diga o fraco, eu sou forte. A fé, ela fala. E a fé, a voz da fé, não é uma voz negativa, é uma voz positiva, é uma voz ativa. E o último passo da fé, para você ter uma fé forte. Tiago 2:26. Diz assim. Está aqui na tela? Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Fala assim comigo, a fé, ela age. A coisa mais natural é você agir de acordo com aquilo que você acredita. Se eu tenho aqui um exemplo, eu tenho 10 reais, não, 10 reais não está valendo mais nada. Se eu tenho aqui no meu bolso, por exemplo, 50 reais, eu vou no mercado. Vou lá no mercado e pego 1 quilo de filé mignon. Aí tem que ser 60 reais, né? Eu vou lá no mercado, eu entro com confiança. Eu vou, me dá 1 quilo de filé mignon, eu vou passar no caixa e vou pagar. Eu acredito que aquele valor, ele paga pela carne, é ou não é? Você deposita o dinheiro na sua conta, né? Automático, porque você acredita que vai estar lá o seu dinheiro. Você viaja, você pega um avião, por quê? Você acredita que a companhia aérea, ela vai te levar, vai te trazer de volta. A sua fé, ela é automática, você age, você faz isso por quê? Porque você acredita.
Você não precisa, eu vou ter fé que se eu for no mercado com R$50, eu vou pegar 1 quilo de carne, vou passar no caixa e vou sair. Não, a fé é automática. Você age de acordo com aquilo que você crê. Exercite a sua fé. Se você falar, eu creio, haja de acordo com aquilo que você crê. Se você acredita, eu acredito que eu sou mais que vencedor, haja como vencedor. Pensa como vencedor, fale como vencedor. Não, mas eu me olho no espelho, eu vejo ninguém. Então você vai pensar, você vai falar, você vai agir como se fosse ninguém. Mas haja pela fé. Se veja como Deus te vê. Aí sim você vai ver o plano, o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Desculpa passar pelo horário, acho que eu passei um pouquinho. Essa é a mensagem. Em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Quem vai ser exercitando a fé? Amém. Exercício. Amém? Quero convidar você a pegar sua generosidade nas suas mãos, nós vamos ficar na casa do Senhor. Pegue suas mãos.